Se liga na lábia, nas sábias palavras do profeta Jorge Benjor. Nessa vida de perde e ganha, ganha quem sabe perder e perde quem não sabe ganhar. Por isso você precisa aprender a jogar. Desde muito cedo o meu convidado aprendeu a jogar, a perder e a ganhar. E como? Ele é o maior campeão da história do UFC. 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas. Que alegria receber aqui Anderson The Spider Silva. Bem-vindo. Obrigado, Messi. Bom revê-lo, bom revê-lo. Bom revê-lo aqui nesse novo ringue. Anderson The Spider Silva. Esse é o nome do novo jogo que você está entrando, é uma série, né? Sobre a sua vida. O objetivo agora é conquistar Hollywood, é isso? Não, o objetivo é continuar inspirando as pessoas, né? Sim, mas é conquistar Hollywood também. Ah, se der para conquistar, a gente conquista também. Essa série que já está disponível é muito legal, é uma história que você entra nela. Como que surgiu a ideia de transformar sua vida numa série, ou inspirada na vida numa série? Foram alguns anos para a gente chegar nesse momento assim de grande satisfação, né? De todos os envolvidos na série, né? Mas demorou um tempo. Eu era um pouco assim, eu acho que não é hora de contar alguma coisa, né? Eu tô aqui, vivinho, né? A gente tá acostumado sempre a ver coisas sobre vida de pessoas, sempre pessoas que já não estão entre nós, já se foram, né? E aí, né? Você Foi um processo também. Foi um processo, ter que olhar tudo aquilo e passar por momentos de novo, né? Que foram retratados na série. É meio que uma terapia. O que você aprendeu sobre você? Olha, aprendi que eu posso ser melhor. Melhor? É. Mas tu é ambicioso mesmo. O que pode ser melhor? Como ser humano, né? Como ser humano. Anderson Silva. É impressionante, você tá sempre suado, meu filho. Quando a gente pensa que tá tudo bem, tá você atracado com outro garoto de novo na rua, Dô. A gente tá esperando um filho e você quer o quê? Se matar? Encontrei algo que eu sou bom. A série não passa pano pra você, não. Nem um pouco. Pega pesado ali. Você pediu pra tirar alguma coisa, não? Não pedi. Quando a gente olha a base da série, a gente percebe que não tem nada a ver com a luta. A luta foi uma chave para abrir outras portas, mas o que é interessante da série e que eu acho que as pessoas que assistiram e que vão assistir vão entender melhor é essa base, esse núcleo familiar, né? De onde eu saí, né? De onde foi a base que me trouxe até aqui, né? Vitor looking for the big left hand. Outstanding head movement by Anderson. Like we said, second to none. Oh! He front kicked him in the face. Absolutely wrestling to finish. Anderson Silva remains the Miami champion. 3 atores fazem você: Caetano Vieira, criança, Bruno Vinícius, adolescente, e William Nascimento, adulto, que tá igualzinho a você, impressionante. Eles são incríveis, incríveis. E tem o seu Jorge, de Tio Ben, né? Incrível, Tio Benedito. Incrível, incrível. Ele tá durão como era o Tio Ben, não? Tio Tá. Benedito, tá? É porque ele também teve um tio, foi criado por um tio. O tio também era militar. E todos os atores ali que estão na série, todos eles se identificam com essa história porque é a nossa história, né? Uma história do povo negro. Então, acho que ficou fácil, né, o seu Jorge interpretar o meu tio, e ele é um grande ator. Então, ele tirou de letra, né? Você sabe que essa aqui é a sua casa, você não sabe? Sabe? E eu acho que o senhor tem que colocar foco
nas coisas importantes da sua vida. Essa sua raiva aí, ela passa com disciplina. O que mais impressiona na sua primeira luta que aparece na série é a viagem de Curitiba a Cuiabá numa Kombi. Aconteceu aquilo? Aconteceu. Quebrou a Kombi. Nossa. Terrível. Terrível não, foi ótimo. Foi ótimo. A gente nem... Naquela época, a gente nem tinha essa preocupação. Um monte de amigo, se divertindo, né? Uma Kombizinha ali com a delegação inteira, né? Dentro da Kombi e tal. Foi todo mundo dentro de uma lata de sardinha, todo mundo espremido. Tem muita gente querendo te fazer pergunta aqui hoje, viu? Léo Augusto, se você pudesse escolher uma imagem como capa do álbum da sua carreira, qual que seria? Minha primeira vitória e a primeira vez que eu representei o Brasil no meu primeiro título mundial com o Hayato Sakurai. No Japão? No Japão. Essa é a primeira, né? Assim, grande. Foi a primeira vez que eu estava representando o Brasil, né? Representando o Brasil e a responsabilidade que eu tive naquele momento. Porque até então era uma coisa muito... Cara, eu tô fazendo o que eu gosto, é uma coisa legal e tal, tô representando meu time, representando meu mestre, minha academia, mas o momento em que sobe a bandeira do Japão e começa o hino nacional do Japão e depois levanta a bandeira do Brasil e começa o hino nacional brasileiro, para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu escuto o hino nacional de uma maneira, numa posição a qual eu estava representando o meu país. Então isso foi muito importante para mim naquele momento. E eu senti uma responsabilidade muito grande, né? E isso mexeu muito comigo. Mas isso é uma coisa que me intriga, assim, porque numa luta eu imagino a quantidade de gente, de luzes, de confusão, de barulho. A cabeça deve querer ficar dando pinote, né? Quando você está bem treinado, você tem poucas preocupações. Tem um medo inicial ali, né? Porque você fica pensando um monte de coisa. Poxa, eu posso perder, posso ser nocauteado e tal. Mas... E o resto depois do primeiro contato, tudo muda. Do primeiro contato, isso que eu queria entender. Até a caminhada até o ringue, você tá no vestiário, tem a caminhada até o ringue, e aí... Suspense, aquele suspense, aquele friozinho na barriga. Quando você entra, que anunciam os dois lutadores, e você toca a mão e começa aquele primeiro estudo, e quando tem o primeiro contato, ou você contra o seu adversário, ou o seu adversário contra você, parece que vai embora, parece que aí volta tudo ao normal e você segue o caminho, né? Volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal. Porque é ali que começa a pancadaria, né? Mas é o real, é o que você sabe fazer, é isso? Começa uma história que pra você já é familiar. Porque você faz aquilo todos os dias, durante 3 meses, né? Quando você se prepara para uma luta. Na época eu treinava todos os dias, mas quando eu me preparava para um campeonato, assim, fora, era 4 meses, 5 meses. Então você estava preparado para lutar, né? Para a luta em si. Mas as coisas que estão por trás da luta, né? As emoções, como esse momento foi muito importante para que eu pudesse entender a representatividade que eu tinha para o meu país. Foi assim, eu falei, caramba, a bandeira do Brasil, eu tô representando o Brasil, é isso mesmo? Caramba. シュートボクセン最強の資格。シュート公式戦は今日が2戦目。一戦して1勝しています。加藤哲也に今年の3月の後楽園判定3-0完封勝ち勝利。 Tem algum papel que você sonha em fazer no cinema? Papel que eu sonhei em fazer no cinema? Eu já estou fazendo uma entrevista aqui com um ator agora, né? Eu fiz alguns papéis que foram legais, mas um papel que eu gostaria de fazer... Eu gosto muito de filmes de ação.
Tá dando uma dica já para os diretores que estão assistindo o programa, né? E tá falando como um ator. Isso para você é uma carreira agora séria mesmo? Eu já estudo há muito tempo. Tá. E de uns 5 anos para cá que eu comecei a ter a oportunidade de fazer alguns longas e participar com diretores e pessoas incríveis e aprender muito com eles, né? O óbvio é que muita gente está pensando, depois dessa sua resposta, é assim, você fazer um Pantera Negra, uma coisa assim. Mas eu penso numa coisa mais doida, assim. Talvez um Pantera Negra numa próxima vida. Não, eu acho que você podia fazer um Homem-Aranha. Homem-Aranha. Anderson Silva. Ia ser legal, Não né? é? Miles, quer se mandar daqui? Oh, Gwen? Mas peraí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas? Oh, usa o cara novo! Isso aqui é incrível! A primeira vez que a gente se viu ao vivo foi na bancada do CQC e eu lembrei que nos bastidores, para relaxar, você estava ali, como todos nós, ali, ansiosos para entrar, não sei o quê, você começou a dançar Michael Jackson. É verdade, eu lembro. É uma técnica de relaxamento essa? Também. Dançar? Também. Eu adorava dançar, né? Eu sempre gostei muito de dançar. Quando criança, a gente tinha um grupo de dança, inclusive tá na série, né? A gente tinha um grupinho de dança. Era uma cópia meio Hellis dos meus irmãos, que os meus irmãos tinham um grupo de dança. E aí eu sempre queria encher o saco deles, aí eu montei o meu grupinho de dança também. Dançava o quê? A gente dançava, que hoje, né, as pessoas falam funk, mas não é. Era os passinhos de dança, né? Que que a gente tem nos bailes blacks hoje de São Paulo, de Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Era muito legal. O que a família achou de você aí como dançarino? Como meus irmãos já faziam, essa coisa do dançar era bem melhor visto por todos lá em casa. O meu tio não era muito, não. Porque, assim como meus irmãos e outros integrantes da família que foram criados pelos meus tios também, ele queria que a gente todos fossem como ele, fossem militares e tal. Sim. E seguissem a tradição da família, ser militar, aquela coisa. E a família assistiu a série? O que ela achou? Assistiram. Estão todos assim, caramba, nossa, por que você fez isso com a gente? Sério? Gente, tem gente que falou, pô, eu não era bem assim. Por que você fez isso com a gente? Nossa, tá muito igual. Eu falei, realmente tá igual. Poxa, você falou que eu fiz... falei, realmente. E eles foram também, né, entrevistados para poder... pegar o material. Pegar o material. O mais legal disso é que, de uma certa forma, eu consegui honrar os meus tios porque eles estão imortalizados nessa série, né? E como, né? E isso é muito legal. Eles sempre estiveram imortalizados na minha mente, no meu coração, né? Eu ainda sinto muita falta da minha tia, mas eu acho que é uma coisa muito legal, porque eu consegui imortalizá-los, né? Honrá-los de uma forma digna e bacana, né? Como eu sempre fiz, claro. Mas eu acho que a série tem essa pegada pra mim. Assim. Não tem. Vendo a série, eu fiquei com a impressão, assim, de um Anderson orgulhoso, sabe? Cheio de confiança, realizado. É isso mesmo? Passar por tudo que eu passei, né? E ter tido essa base familiar que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje e poder estar contando a história dessa família, não tem como eu não estar feliz, não tem como eu estar contente, né? E realizado. É pra ficar mesmo, viu, rapaz? Obrigado, mestre. Mas no próximo bloco vai ser porrada aqui. Ai, meu Deus. Nós vamos falar de MMA, política, ascensão e queda de astros. Até loguinho.
A dica é de Muhammad Ali, lenda do boxe. Flutue como uma borboleta e ferroe como uma abelha. O meu convidado, o lutador Anderson Silva, parece seguir o conselho. Bailarino e porradeiro, paizão e casca grossa, borboleta e marimbondo, tudo ao mesmo tempo, né, Anderson? Você é esse doce de pessoa. Lá no interior, já antigamente, o pessoal falava que uma moça, né? Falava-se isso no interior. O que acontece quando você pisa no ringue? É uma mistura de coisas, né? Medo, tensão. Medo? Medo. Eu sempre tive medo, né? E meu tio sempre me falou uma coisa muito importante. Ele sempre falava assim, ó, você precisa aprender a respeitar o que você não conhece. E o medo, quando você não respeita, você acaba fazendo algumas bobagens. Sim. Ou seja, o medo é importante. Ele é de importante. existir e ser reconhecido. Porque é ele isso? te dá a condição de você ser mais cauteloso. Quando você não tem medo, você acaba sendo imprudente. Então o medo te ajuda a controlar algumas situações que podem te colocar em problema. E como encarar o medo? Porque o medo pode ser paralisante também, né? Ele é. Ele é. Ele é paralisante. Mas eu acho que o treino, ele te dá a capacidade de você controlar, né? Você controla isso. Quando você não está preparado, quando você não está com o conhecimento para determinada situação que vai te levar para o medo, você acaba perdendo o controle. Eu preciso controlar o medo e não o medo me controlar. Tá. A gente tá falando do medo na minha área, que é a luta. Mas a gente tem medo de muitas coisas, né? Vamos dar um exemplo. Pô, você tá estudando pro vestibular. Tem um medo. Mas se você estudou, vai chegar um momento, quando você começar a prova, que você vai ter que controlar o medo e fazer o que você estudou. Em qualquer área da vida, né? Não tem outra estrada, né? Não tem. Você não vai existe. encontrar com o danado, né? Vai encontrar. Quando você está no chão, né, na hora que você está na pior ali, na porrada, o que você pensa? Tem pensamento ali? Tem vários. Vários? O primeiro pensamento que vem é o que eu tô fazendo aqui? Né? Esse é o primeiro pensamento. Mas aí vem os pensamentos técnicos, né? Você começa a falar, se ele fizer isso, eu tenho que fazer isso, se ele fizer isso, eu vou fazer isso. E aí você tenta sempre tentando olhar onde está o tempo, ouvindo o técnico. E é relevante o que ele fala? É muito relevante, porque você passa 4 meses treinando para uma luta. Tá. Você passa 4 meses, 3 meses ouvindo aquela voz. Isso. Te dando todas as informações ali. Chega na luta, o atleta tem isso. Ele consegue identificar somente aquela voz. Claro. Sintonizar aquele rádio. Sintonizar só aquela voz. E isso ajuda muito, porque na verdade o treinador, ele tá enxergando coisas que você não consegue ver, né? Claro. Você escuta o técnico do outro cara também? Escuta também. Ajuda? Bastante. Looks like he's trying to get back on this. Léo Augusto, se você pudesse eliminar uma coisa que acontece por trás dos holofotes no cotidiano do atleta, o que seria? A politicagem. Tem muita? Tem bastante. Tem bastante. E é algo que o atleta não tem controle. Não A única coisa que você tem controle é quando você tá lá dentro da luta, você e teu adversário. É o único momento que você tem controle sobre tudo. Saiu dali, você não tem mais controle. Me conta uma coisa.
bem ardida de politicagem, só para eu entender do que você está falando. Tipo, vamos lá. Eu sempre tive o meu jeito de lutar, Sim. né? Eu sempre fui um cara, assim, que estudei muito os 3 jeitos do Muhammad Ali, do Roy Jones Jr., né? Sempre fui fã de Bruce Lee, então eu falei, cara, eu acho que se eu colocar um pouquinho desses 3 caras no meu jogo, eu acho que eu vou ser diferente de todo mundo, né? E aí chegou num ponto que por que você não nocauteou? Por que você não fez isso? Não sei o quê. Eu sempre tentei trazer a minha alegria de estar naquele momento da luta e trazer a minha infância junto comigo ali. Então, eu acho que isso foi a grande diferença para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Porque eu não estava ali querendo mostrar algo pro público, se aparecer pro público ou provar algo pro público. Eu estava ali me divertindo, sendo eu mesmo. Então eu falava, cara, aqui eu tenho meus superpoderes. Aqui eu sou um super-herói, aqui eu posso brincar. É você, né? né? E eu acho que isso trouxe leveza pro meu jogo, pro meu mundo, né? E pro meu estilo de luta. E quem que estava querendo se intrometer nisso? Sempre tem, né? Sempre Fala tem. o nome para mim, Sempre que eu tem. vou mandar Sempre tem. Eu vou dar um nome político. Por favor. O Careca do Cage. O Careca do quê? Eu já sei qual é. É um que tem o nosso penteado. Tem o nosso penteado. Quase que... Careca muito dá até metido. pra jogar pra trás. Bateu muito de frente com ele? Muito. Sempre bati de frente, sempre. Mas de um jeito assim que conseguiu dizer e ele conseguiu te ouvir? Assim, eu sempre bati de frente porque eu não podia perder minha identidade. E uma coisa que eu acho que os atletas não entendem é que fora dali é o Anderson, a empresa, prestando serviço para uma outra empresa. Claro. Então, peraí, cara, a gente tem um negócio. A gente fechou um negócio. Então, você não pode querer que eu, dentro da minha especialidade, na minha empresa, faça o que você não sabe fazer, porque não vai dar certo. Então, você, pescador pesca, lutador luta. Então, você faz o teu e eu faço o meu. Esse aqui é o meu mundo, e nesse mundo aqui você não é ninguém. Então, sempre foi isso. Cara, esse golpe aí foi... E ele ouviu? Ele ouviu, mas, né, ele é o dono da bola, o dono do brinquedo. Ele tentava do jeito dele, fazia do jeito dele fora, e eu fazia do meu jeito dentro. Eu disse ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Todas as pessoas têm na sua mente aquela imagem, né? Você sabe do qual eu tô falando. Ai, meu Deus. Todo mundo tem uma imagem. Eu tenho a minha. Leva um chute duro, mas se defendeu bem. E responde. Ih, machucou. Sentiu a canela. Machucou no golpe, hein? Nossa, eu acho que ele quebrou a canela, hein? Deixa eu ver a canela dele, como é que tá. Por isso que eu vim de bermuda. Ainda dá pra ver isso ou não? Então, tem um calo ósseo aqui que ficou, mas... Não dá pra reparar. Não dá pra reparar. Tá com as pernas em dia aqui. Tem que treinar bastante. O que você fez com aquela situação? Como que você digere hoje aquele momento que você sofre aquela fratura em tempo real, ao vivo, com todo mundo vendo? Foi difícil, mas foi muito bom. Porque foi um momento em que eu consegui parar para ver algumas coisas que eu não estava vendo. Assim. O quê? Eu tava numa batida que não permitia você... alucinada. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo à minha volta. Olha só. E eu tava já um pouco desanimado e tava tirando um pouco do que eu sempre tive, o amor à luta. Por conta do que nós já falamos aqui, a politicagem por trás dos bastidores. Então eu já não tava mais com aquela vontade de estar ali. Né? Tava, de alguma forma, tudo que estava acontecendo por trás tava tirando
a minha essência como lutador. Cara. E quando eu quebrei a perna, foi o momento que eu pude realizar que eu precisava parar e pensar na minha vida num todo, né? Em tudo que estava acontecendo. Você foi obrigado a parar, né? Fui Aí você é obrigado a obrigado. olhar, né? E é muito louco, porque aí, assim, não sei, assim, cada pessoa tem uma religião, mas eu acho que Deus falou, cara, não tem outro jeito de eu fazer esse cara parar. Se eu deixar, ele vai continuar e não vai olhar o que está acontecendo. Então é esse jeito aí que eu vou fazer ele se reinventar. O que você aprendeu sobre o tempo? O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, mestre. Às vezes precisa levar uma topada, né? Precisa. Para olhar para isso, né? O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Eu aprendi isso, assim, no momento que era o momento, para que eu pudesse entender tudo que estava acontecendo comigo. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Não é no tempo da gente, é num tempo diferente. É no tempo dele, ele que sabe o momento certo para todas as coisas. É tempo da gente ouvir, e muita gente quer falar disso com você. Guizones, Anderson, a sua derrota em 2013 para o Weidman foi de fato soberba? Você achou que nunca perderia dele? Quando eu entro ali dentro, eu sempre tenho a plena consciência que meu adversário tem 50% e eu tenho 50%. E eu nunca imaginei que eu ia perder, né? E assim, as pessoas falam, ele perdeu, foi soberbo, mas quando dava certo, todo mundo aplaudia e achava incrível. E uma hora ia dar errado, normal. Uma hora ia dar errado, e deu errado, mas tá tudo certo. Eu convivo bem com isso. Quando você entende que você pode perder, fica tudo mais leve. E eu entendi isso muito rápido, porque eu perdi na minha vida em momentos que eu não podia perder, né? Que eu precisava do dinheiro. Então, qual foi a mais difícil derrota? Eu acho que a derrota mais difícil foi quando eu lutei no Pride, que eu tava vindo de uma lesão nas costas e eu fui finalizado muito rápido num triângulo. Essa foi uma derrota assim que ficou comigo assim e durante muito tempo. A Beatriz Moreno pergunta, que luta foi mais difícil, que é isso que você estava contando, mas ela fala sobre que luta foi mais difícil do seu ponto de vista emocional. Eu acho que com o Chael Sonnen, a primeira luta, quase um mês antes da luta, eu trinquei a costela, e aí a gente saiu do treino e foi direto no médico, o médico falou, esquece, não vai mais lutar não, não luta. Eu falei, tá bom. E aí eu diminui os treinos e comecei a adaptar. Mas com muita dificuldade, eu tava com muita dificuldade, porque eu sentia muita dor. E costela não tem o que fazer, você tem que parar. Nem tem que engessar, não tem como. Não tem como. E psicologicamente, emocionalmente, foi muito difícil, porque o Chael, naquele momento, ele tava fazendo um test talk assim, muito forte. Esse é o cara que tatuou? Tatuou a sua cara. A gente é amigo, né? A gente é amigo. Mas ele tava muito. E aí ele ofendeu minha esposa, falou mal do Brasil. E aí o momento que ele deu tiro no pé foi quando ele falou mal do Minotauro. Que eu falei, não, cara, peraí, ele tá falando do meu mestre, eu vou finalizar ele. O Minotauro vai no meu treino pra assistir, tá me ajudando a treinar, e eu sentindo dor. Aí ele, e aí, como é que você tá sentindo, negão? Você tá bem? Eu falei, mestre, tô bem. Fica tranquilo que eu vou finalizar ele. Eu vou pegar ele, eu não sei como, mas eu vou finalizar ele. E aí a luta foi desenrolando. Eu acho que eu apanhei do Chael, acho
que eu apanhei do Cheio mais do que eu apanhei toda a minha vida de todos os meus adversários. Assim. Ele me bateu 5 rounds sem parar. Mas eu tinha aquela consciência na minha cabeça que eu precisava pegar ele e honrar meu mestre. Né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui vencer a luta, né? E finalizar também. A record-setting win. Triangle! Watch out! Triangle! This is trouble! This is trouble! Can he choke out Chael Sonnen? Dan Anderson Silva! Finishes fight! He's got his legs across. That's what's... He's done it! Unbelievable! Vamos falar daquele cara que você já citou, Minotauro. Minotauro. Como que ele entrou? Qual o papel dele na sua estrada? O Minotauro, ele é... Eu acho que ele é peça fundamental para... E foi e é peça fundamental para que tenha a existência do Anderson lutador. Ele me tirou de um lugar onde talvez se não tivesse ele eu não sairia nunca. Qual momento que foi esse? Foi um momento em que eu estava desanimado da luta por muitas coisas que aconteceram, políticas que eu não tinha controle, e eu estava desistindo de lutar. Eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso. E ele chegou nesse momento. Ele chegou nesse momento, um momento muito difícil da minha vida. Assim, difícil mesmo, financeiro e tal. Ele me ajudou muito. E ele me trouxe de volta, né? E eu devo muito a ele. A ele e ao Rogério, o irmão dele, né? O Rogério Minotouro. Eles me formaram faixa preta de jiu-jitsu. Através deles eu tive a capacidade e a oportunidade de conhecer outros grandes mestres que me ajudam até hoje. Mas o Minotauro é como um irmão mais velho. Irmão mais velho, assim. Ele foi peça fundamental para que a gente tivesse essa conversa aqui hoje. Você ainda treina pesado? Treino todos os dias, né? Agora um pouco menos, mas eu treino todos os dias e ajudo os meus filhos a treinar, o Gabriel e o Calil treinar sempre. Pois é. Nós vamos falar disso, porque tem gente querendo agora seguir a trilha de Anderson Spider Silva. No próximo bloco nós vamos conhecer melhor o que aconteceu antes do octógono. Como era essa criança Spider e como que ela está inspirando aqui filhos e netinhos. Até loguinho. Nos quadrinhos, Peter Parker, a identidade secreta do Homem-Aranha, foi criado pelos tios, a tia May e o tio Ben, autor daquela famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O meu convidado, Anderson Silva, é um super-herói com muitos poderes e responsabilidades. Ele é pai de 5 filhos, também foi criado pelos tios, a tia Edith e o tio Ben Nedito. Não é isso, Anderson? É isso. E o que eu queria entender é o seguinte: o tio Ben, como que ele pegou essa frase do Homem-Aranha? Como que ele te ensinou responsabilidades? Olha, o tio Ben tinha essa frase e meu tio tinha a frase seguinte: todo prego torto merece uma chance de ser desentortado. Literalmente. E era o jeito de você aprender. Era o jeito que ele tinha, uma mensagem meio que subliminar que ele tinha de nos ensinar a lidar com a responsabilidade, né? Era um castigo assim com pontaria fina, né? Para você sentir o peso da consequência daquilo que você fez, não é assim? Era. Era uma terapia e ao mesmo tempo ele me botava para pensar. Eu acho que muitas vezes eu queria estar levando uns tapas da minha tia do que estar desentortando prego ou tendo que conversar com ele sobre algum assunto de alguma coisa que eu tinha feito errado. Tio Benedito. E era difícil conversar com o tio Benedito, por quê? Ele botava a gente para pensar e era muito pior, porque, sabe, entrava...
ultrapassava o coração. Aí você falava, caramba, cara, eu tô fazendo tudo errado. Pode começar, rapaz. Isso não vai desentortar sozinho, não. Funciona esse negócio de desentortar Funciona prego? e funcionou muito e funciona até hoje, né? Porque eu replico isso com os meus filhos. É mesmo? Eu replico isso com eles, assim. Com prego, não? Com prego não, mas diferente. Eu Ah. replico de forma diferente. Eu chamo pra conversar e falo, olha, tem algumas coisas aqui que são importantes você entender. Você só vai ser um homem feliz e legal se você entender a tua responsabilidade como filho, como pai, como irmão e principalmente como ser humano. Então, tá tudo errado o que você tá fazendo. Eu posso te falar isso porque eu sou teu pai e já fiz errado. Então, não adianta eu chegar pra você e brigar com você e te botar de castigo. Porque isso não vai mudar absolutamente nada. Só vai mudar se você conseguir entender que eu tô falando isso com amor. Porque eu te amo. Então, se você conseguir entender isso, você vai conseguir entender do que eu tô falando. Mas você está falando de conseguir um diálogo com os filhos que muitos pais estão com muita dificuldade. Você não quer dar uma dica? Como é que abre essa porta da conversa? É importante a gente ser o mais próximo possível do filho. Ser amigo do filho. Como? Cara, esquece o telefone. Chega aí, vamos trocar uma ideia. Vamos dar uma corrida, vamos dar um treino. Porque o treino tem muito isso. Né? Então, assim, de vez em quando eu pego todo mundo para treinar. Por exemplo, a minha esposa e a Kaori e o Kalil, a gente vai treinar todo dia de manhã musculação. A gente treina junto. Então a gente vai junto. Então tá sempre um puxando o outro. E aí a gente tá sempre conversando sobre coisas importantes da vida, aquele momento. E de vez em quando tá todo mundo junto, um quer pegar o telefone, outro quer pegar o telefone, e aí eu dou uma olhada e falo, vamos estar presente. Peraí. Não é sobre isso, é sobre a gente aqui. Esse momento vai passar rápido. E aí todo mundo se liga. Aí a gente começa, pai, eu fiz isso. Eu fiz isso. Pai, o que você acha disso? Eu acho legal. Eu acho que isso é bacana. E aí começa a sacanagem. Começam a me zoar também. Ô pai, você tá meio ultrapassado. Tipo assim, você tá sem estilo. Eles me chamam sem estilo. Sem pai, estilo? você tá sem estilo. Não tá legal. Que crueldade, hein? É cruel. Spider-Man really about that life. I knew it was you! Deixa eu fazer a chamada aqui, porque nós estamos falando de Daiane Silva, a sua mulher que você enrolou por 20 anos. Eu ainda enrolo. Só casou com ela em 2017. Eu ainda enrolo. Ainda enrolo. Olha a carinha. Mas ela também. E ela também? Ela também. Quer fazer alguma reclamação aqui? Eu tenho um monte de reclamação. Eu tenho várias. Pode fazer, que ela tá ouvindo. Mas é que se eu aí. ficar fazendo as reclamações aqui, daí eu não entro em casa. Já fugiu. Não dá, entendeu? Mas olha a chamada, ó. Da união com ela nasceram Kaori. E Kalil. Aí vem Gabriel e João. Cauana, Gabriel e João não são da Daiane, não são filhos da Daiane. E me fala um pouco do quinteto. Porque terríveis. 5 é um número... Terríveis. 5 é um número para profissional, eu diria. Eles são terríveis. Terríveis. Mas são amorosos. São amorosos e são muito unidos, né? Uma coisa que... e eles tiveram a oportunidade de ser criados, ainda que por pouco tempo, pelos meus tios também, né? Eles tiveram essa oportunidade e essa sorte. Então, a gente tem essa base da família... ela se renova através deles, né? Então, assim, bença pai, bença mãe, senhor, senhora, né? Os moleques que hoje em dia eles estão mais, tipo, Anderson, garotão, chega aí. Aí eles ficam me zoando, mas sempre tem um respeito muito grande, assim. A gente se respeita muito.
E tem 2 aí que estão seguindo seus passos, né? Tem, Calil e Gabriel. O João eu tô tentando, mas ele é muito gênio, assim, ele é muito Buda. Ele é outra história. O negócio dele ele é uma alma velha. Ele não, Sei. aí esse negócio de luta, ele fala, pai, pra quê? Pra quê? Não, vamos jogar um xadrez. No xadrez eu te enfrento. Mas esse negócio de luta, não. De vez em quando eu puxo a orelha e falo, cara, você não precisa lutar. Você não precisa seguir o mesmo caminho dos malucos do teu irmão e do teu pai. Mas você tem que saber. É importante. É o teu legado. Você tem que saber para você passar pro teu filho, pra tua filha. Você acha que é importante ele saber lutar? É importante ele saber, porque não é sobre a luta, sobre agredir ninguém, mas saber lutar e entender todos os fundamentos da luta, porque por trás de tudo isso tem a filosofia. Qual é a filosofia? A filosofia é você ser uma pessoa melhor todos os dias. É você se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Usar os fundamentos da arte marcial para que você consiga controlar suas emoções. Você controlar o medo, você controlar as suas ações perante o outro, né? E a arte marcial te dá isso. Observe os antigos estilos de Kung Fu, macaco, garça, louva-a-Deus. As nossas filiais, né, que são a Muay Thai College e a Killer Bees, que a gente tem em todos os Estados Unidos, a Killer Bees, e tem no Brasil, em vários lugares. E a gente sempre está viajando, graduando os alunos. Então tem muito pai que vem para a academia e fala assim, pô, meu filho está sofrendo bullying na escola, eu quero que ele aprenda a bater, porque eu não quero mais que meu filho apanhe. Eu falo, olha, você veio no lugar errado. Aqui a gente não vai ensinar o teu filho a agredir ninguém. Aqui a gente vai ensinar ele a entender as expressões corporais que ele tem, a controlar esses movimentos corporais que ele tem, e junto com a educação que você está dando para ele em casa, a gente vai tentar agregar para que ele seja uma pessoa melhor. Mas você vir aqui na academia para que ele aprenda a lutar, para agredir outra pessoa, você veio no lugar errado. E aí, como é que fica o pai? Olha, e aí a gente convida o pai para fazer um treino também. Ou o pai entende qual é a ideia, ou ele leva em outra academia. Que parte da sua vida foi mais difícil de rever? Mestre, eu acho que a parte mais difícil para eu olhar e abrir essa parte da minha vida foi quando a minha mãe tomou a decisão de me deixar ir com a minha tia, né? Para Curitiba, com 4 anos. 4 anos de idade. Imagina, 4 anos de idade, eu era muito apegado, porque era só eu na época, né? Era só eu, minha mãe e minha avó. Então, demorou um tempo para que eu pudesse entender a decisão que ela tomou. Você conseguiu entender? Consegui. Depois de muitos anos eu consegui entender. De muitos anos? Depois de muitos anos, eu tive que fazer terapia para isso, etc. Mas depois de muitos anos eu entendi. Na verdade, era a proteção de mãe. Ela queria o meu melhor. Sei. E ela tomou a decisão certa, porque talvez eu não estivesse aqui, né? Você sabia que você estava indo e não ia voltar? Eu não tinha, naquele momento, eu não sabia que eu não ia mais voltar. Eu não tinha essa capacidade de entendimento que eu não ia mais voltar. Para mim, eu estava indo passar um tempo na casa dos meus tios, né? Que eu não tinha muito contato até então. Depois de um tempo, depois de maior e tal, eu fui morar com meu pai, vim para São Paulo, morei com meu pai durante um tempo. E minha tia sentiu, não sei, ela sentiu que tinha alguma coisa errada. E eu me lembro que ela chegou na casa do meu pai, sentou, começou a conversar com meu pai, com a minha madrasta na época, que foi uma pessoa incrível também na minha vida. Olhou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô. Então arruma tuas coisas e vamos embora pra casa.
você vai passar uns dias na casa de tia Edith, tá bom? Mas amanhã eu tenho aula. Eu sei, meu amor. Mas é só alguns dias. Só alguns dias. Mas eu nem conheço ela. Em breve a gente vai estar juntos de novo. Tá bom? Eu prometo. Tá bom, meu amor? Tem um negócio que eu tenho muita dificuldade de imaginar o que é você levar um chute na cara. Ai, já tomei vários. Eu não sei. Você já levou, mas talvez o Belfort saiba me responder. Olha só. Porque aquele chute eu acho que doeu em muita gente, né? Eu acho que foi um momento mágico, né? Poderia ter acontecido comigo também. Claro. É muito rápido, né? É muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? E como que se faz para ver antes? Você tem que perceber o movimento antes dele começar? O que você precisa fazer é você estar atento às expressões corporais do teu adversário. Só que são dois seres humanos que estão ali. E o ser humano, ele é falho. E você não vai estar sempre 90% do teu tempo ali com a atenção total. O senso aranha, o sensor de aranha. Então vai ter uma hora que você vai errar, não tem jeito. Aranha é quem sabe mais sobre esse troço? Eu acho que a aranha tem uma porcentagem grande ali de entendimento. E agilidade, né? Impressionante, né? Por isso o Spider? O Spider, mestre, ficou porque... O senhor já falou isso, mas é aquela coisa assim das vidas se encontram, né? O Peter Parker foi criado pelos tios, eu também. Sempre fui fã do Homem-Aranha. E tem uma passagem assim na minha vida assim que é muito legal na minha infância. Eu vivia enchendo o saco da minha tia para ela comprar uma fantasia de Homem-Aranha. Chegou um dia que ela me levou pro centro, né? Recebeu e tal. Aí me levou pro centro da cidade e comprou uma fantasia para mim. No meu mundo de super-herói, né? No mundo de criança, né? Criança, acho que tá tudo certo. Eu colocava debaixo do meu uniforme e ia pra escola. Chegava na escola, eu ficava esperando o recreio. Dava o recreio, eu tirava a roupa no banheiro, pendurava em algum lugar e ficava brincando no recreio todo vestido de Homem-Aranha, achando que eu era o Homem-Aranha. E fazia um monte de doideira. Subia no telhado da escola, subia no muro, subia no mastro da bandeira, ficava pulando de um mastro pro outro, umas coisas de doido. E aí chegou um dia que a diretora chamou minha tia na escola. Falou, olha, ele vem pra escola, ele bota uma fantasia, ele fica pulando de um lado pro outro, achando que é o Homem-Aranha. A senhora devia levar ele no psicólogo, porque esse menino tem problema. Beleza, minha tia me levou no psicólogo. E o psicólogo falou, olha, essa criança não tem nada. Ele tem muita energia, deixa essa criança brincar. E aí foi indo, mas quando o Spider Anderson foi conhecido pro mundo, foi numa luta no Pride, que eu tava com uma camiseta do Homem-Aranha, e eu desci pro café da manhã e tava a locutora do Pride. E ela, nossa, você é muito parecido com o Homem-Aranha. Eu falei, tá, ela tá me zoando, né? Mas tudo bem. E aí, à noite, quando ela foi me apresentar pro público, From Brazil, The Spider Anderson Silva. E aí ficou. Ficou. E tem a ver, né? Agora, para mim... As conexões, né? Agora faz muito mais sentido conhecendo essa história, né? Depois de levar tanta porrada na cabeça, qual delas que dói mais, assim, que você tem mais memórias? A memória que é muito difícil de lembrar, mas é uma memória que me fez refletir sobre muita coisa. Foi a perca da Keren, nossa filha. Porque eu estava impotente, eu não tinha o que fazer, ela nasceu prematura, de impotência total, né? E
E aquilo foi algo que mexeu muito comigo e ainda, nos dias de hoje, me ajudam muito a entender que não é a fama, não é o dinheiro. São coisas que você não tem controle e que você precisa valorizar todas as pessoas que estão do teu lado. Ainda que você esteja distante, mas se fazer presente de alguma maneira. Que momento que foi esse? Foi um momento difícil, mestre, porque a gente não tinha condições financeiras, a neném nasceu prematura e a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada e não tinha o que fazer, né? E eu me senti muito impotente como pai. Foi a primeira vez assim que eu falei, cara, eu não consigo proteger os meus. E assim, é muito louco, eu nunca falei isso pra ninguém, mas assim, minha filha, Kaori, tatuou o nome da irmã no braço. Então, assim, toda vez que ela vem, né, me abraça e tal, eu olho assim, e aí me leva lá atrás. Eu falo, caramba, cara, é muito louco. Toda vez que toca no nome dela, eu fico malzinho, assim, eu começo, poxa, ainda existe um sentimentozinho de culpa, né? E aí todo mundo para e olha assim, me olha e fala, pai, tá tudo certo. Chega aí, ela tá aqui com a gente, tá tudo certo. Como que você quer ser lembrado? Como um bom pai, um bom amigo e um homem de honra. E um avô babão. O avô babão mais ainda, né? Porque eu sou muito babão. Sou muito babão. Nossa, o Roman chega lá em casa, eu falo, cara, deixa ele. Esses dias o Gabriel, antes do Gabriel viajar, o Gabriel foi lutar na Inglaterra há pouco tempo, e antes de ele viajar, e o Roman tava lá, ele tava meio doentinho, e aí ele tava meio manhoso, só colo, querendo colo. E aí o Gabriel, para de chorar, cara, por que você tá chorando? Conversando com ele, e aí queria colo. Eu peguei ele no colo e falei, tá vendo? Tem que pegar o menino no colo. Daí, pai, você tá muito babão. O cara tá de manha. Por exemplo, ele chega lá em casa, ele já sabe que ele vai poder tocar o horror que não né? E a única coisa que a gente controla é a comida dele, né? Que não pode, tem coisa que ele não pode comer. Mas eu gosto muito de chocolate, então ele sabe onde ficam os meus chocolates. Aí esse tempo ele foi quietinho, foi lá, pegou. Aí a avó dele entrou, ele tava, Roma, o que você tá fazendo? Ele foi correndo pro banheiro, jogou o chocolate e foi correndo pro banheiro. Aí voltou chupando os dedinhos. Eu falei, cara, é isso, ele é criança, tem que deixar a criança viver. Delícia. E você deixa chocolate aqui, a criança não pode comer chocolate. Anderson Spider da Silva, o que é a vida? A vida é um presente que foi nos dado para viver da melhor forma possível. Tá vivendo? Tô. A cada dia que passa, eu vivo e aprendo muito com a vida. O Whindersson Nunes tá lutando. O Whindersson é um grande atleta. Ah, é? Ele é um grande atleta. Quer desafiar aqui? Não, melhor não. O Whindersson é melhor que eu. Não, melhor não. O quê? Não, é melhor que eu. Ele já tá o Whindersson, não. Não? Quer desafiar outro? Assim, alguém que você queira dar uma desafiar alguém? Uma liçãozinha, Não quero. Ah, vai. Não, tô muito velho pra ficar desafiando as Pode pessoas. falar em quem você pensou aí. Em quem eu pensei? É um careca? É um careca? Não pensei em ninguém, juro, não pensei em ninguém. Então vou mandar um beijinho para o Dana. Dana, um beijo, obrigado por tudo. Tá tudo bem. Seguimos caminhos diferentes, mas com sucesso os dois. Sucesso pra você. Obrigado pela visita, querido. Obrigado, eu que agradeço, mestre. Beijo, gente.